Bom dia a todos. Não estou a ouvir. Bom dia. Bom sábado a todos os irmãos. Espero que estejam com alegria aqui na casa do Senhor e com essa mesma alegria vamos cantar o hino Perto de Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso lá, sempre encontro junto a ti. Quero aqui entoar o hino. Foste escolhido por Deus. Gigantes, outros vejo a orar.
E agora de pé vamos cantar o hino ao orarmos Senhor, 593. Exaltado sejas, Senhor, na terra e no céu. E pela fé nós nos transportamos para esse lugar onde Tu és exaltado. Pela fé cantamos com os milhões de outros seres que Te adoram e Te louvam. Pela fé aceitamos a influência do Teu Espírito dentro de cada um de nós, transformando o nosso coração, modificando os nossos hábitos e tornando-os mais em conformidade com a Tua vontade. Pela fé Te adoramos, Te louvamos, abriremos a Tua palavra e deixaremos que ela seja o nosso alimento espiritual deste dia. E por isso tudo Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para dar continuidade a este culto, vamos cantar o hino tema A Grande Esperança. Os heróis do passado deixaram um grande legado ao erguerem com santos a ti a bandeira da cruz. Com coragem venceram os gigantes, superando os limites com fé, inspirados no exemplo maior
falar com Deus de joelhos. Pai querido, estar mais altos céus, humildemente, Senhor, nos chegamos ao teu trono da graça, reconhecidos, Senhor, que unicamente pelos méritos de Cristo somos dignos de estar na tua presença, Pai. Neste momento, Senhor, te venho suplicar que o teu Santo Espírito possa continuar neste local, para que tudo aquilo que nós vamos aprender possa ser entronizado no nosso coração e possamos colocar em prática, Pai. Também te venho pedir, Senhor, que possas tocar no pastor Artur de tal forma que a mensagem que hoje vamos ouvir possa nos ajudar ao nosso crescimento espiritual. Te peço uma bênção muito especial para os jovens da tua igreja, Senhor. Que os ajudes diariamente a terem um relacionamento mais íntimo contigo e que esta semana os possa ter ajudado a aproximar-se de ti, Senhor. Também te suplico, ó Pai, pelos irmãos que estão doentes, para aqueles que estão fracos na sua fé, que os possas visitar, Senhor, e que nos ajudes a nós a podermos visitá-los e a levar mensagens de ânimo e de confiança. Também te peço uma bênção muito especial para aqueles que estão a assistir pela internet. Que tu também os possas abençoar e que eles possam sentir esse calor vindo da tua igreja, Pai. Vem-nos guardar e vem-nos proteger nestes momentos. É tudo quanto te peço e te agradeço, nos méritos de Cristo. Amém. É chegado o momento da recolha dos dízimos e das ofertas. A oferta desta semana é para o Serviço Voluntário Adventista. E eu vou ler um pequeno texto acerca deste serviço. Diz assim: nos últimos anos tem-se recolhido evidências de que os jovens que passam pela experiência do voluntariado e do serviço durante um período do seu percurso académico ou profissional estão mais predispostos a manterem por muitos anos uma visão missionária nas suas vidas diárias. É por isso que o programa de Serviço Voluntário Adventista desempenha um papel muito importante na missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial. Primeiramente, vamos pedir às crianças que possam fazer esta recolha e depois os adultos.
Oremos. Querido e bondoso Deus, bondoso Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo santo dia de sábado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, em que nós encontramos aqui como família da mesma fé. Quero pedir, Senhor, neste momento, Senhor, que Tu possas vir dar sabedoria, Senhor, a quem vai dirigir, Senhor, estas ofertas e estes dízimos, Senhor, que possa ser feito, Senhor, consoante a Tua vontade. É aquilo que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Cada um de nós esta semana teve a oportunidade de ver esta caixa todos os dias à entrada e de colocar os seus motivos de oração. À semelhança do que cada um de nós fez, também as crianças tiveram a sua caixa dos motivos de oração. E deixem-me dar um pequeno testemunho, como foi passado pelos monitores, das nossas crianças. Muitas delas, e estiveram reunidas crianças até aos 10 anos, não sabem escrever.
Mas mesmo assim, com a ajuda dos monitores, fizeram um pequeno, e deixem-me usar a expressão que os monitores usaram, um pequeno rabisco num papel. Mas sabem uma coisa? Eles sabiam o que lá estava escrito, porque eles diziam, este papel é meu, e o que está escrito aqui é isto. Eles tinham o seu compromisso com Deus no coração. A caixa dos adultos tem um texto, quem cá esteve esta semana certamente reconhece, e diz assim, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que ofertei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Eu ia chamar cá à frente a Esther, o André e o António Abel. E eles vão orar sobre os motivos que tiveram aqui. E resumidamente, a Esther vai orar sobre a nossa entrega pessoal e sobre a nossa fé. O André vai orar sobre as bênçãos que temos do trabalho, dos estudos e sobre as famílias da igreja. E o Abel vai orar sobre os doentes e as decisões de dia a dia. Possamos colocar-nos de joelhos e orar juntamente com eles. Querido Pai que estás nos céus, muitas graças te dou, porque em mais um sábado nós podemos estar aqui reunidos em teu nome. E neste momento eu te quero trazer a ti estes motivos que foram postos nestas caixas. E eu te quero pedir pela fé de cada um que cá está, que tu realmente possas fortalecer-nos, Pai, e para que com a nossa fé nós possamos levar outros a acreditar em ti e possamos levar o nosso testemunho, muitas vezes não só nas nossas palavras, Pai, mas principalmente através dos nossos atos, através daquilo que nós, da maneira como nós reagimos a certas situações, e que cada um nos seus afazeres possa dar um testemunho de ti e ser um reflexo da comunhão que tem contigo e possa demonstrar a sua fé em ti. Te peço também que tu venhas ser com a nossa entrega pessoal, Pai, que cada um a cada dia possa entregar-se um bocadinho mais a ti, para que quando tu vieres todos possamos estar completamente nas tuas mãos, Pai, para que um dia não seja só eu, ou só o André, ou só o Abel a ir para o céu, Pai, mas que seja esta igreja toda e que tu nos possas levar a cada um de nós, porque tu amas-nos de grande maneira. E te peço que tu nos ajudes a termos uma entrega pessoal, para que a cada dia mais estejamos um passo mais perto da tua grande volta. Por tudo te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom Pai que habitas nos altos céus, graças, Pai, te damos por teres incutido em nossos corações a vontade de estar aqui presente na tua Santa Casa de Oração hoje, bom Pai. Te agradecemos por nos teres conduzido até aqui, em segurança, assim como a todas as pessoas que aqui se encontram, bom Pai. Neste momento te vimos entregar estes motivos de oração, bom Pai, por todas as famílias da igreja, bom Pai. Que tu possas ser com cada membro de família, bom Pai. Que nos possas abençoar nos nossos lares, que possamos fazer o culto familiar, que nós possamos estar sempre em comunhão contigo, bom Pai. Vencer com cada problema que exista em cada lar. Tu conheces todos os corações, bom Pai, e te peço que assim os possas restaurar, bom Pai. Também te peço por todos os estudantes e trabalhadores, bom Pai. Sabes que, principalmente na escola e faculdade, não são sítios fáceis de se conviver com gente que não tem a mesma fé que nós, bom Pai. Te pedimos que esses mesmos possam ser portadores de luz e possam testemunhar do teu amor, bom Pai. Vem ser também nos nossos empregos, também te peço por todos que estão desempregados, que tu lhes possas dar sempre o alento necessário e que o pão nunca falte nas nossas mesas, bom Pai. Vem ser também nos nossos empregos, que nós possamos ser também sempre portadores de luz e que consigamos testemunhar sempre do teu amor aos nossos colegas de emprego ou a todas as outras pessoas, bom Pai. Vem-nos abençoar durante este resto de dia de sábado. São estas bênçãos que te peço, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai que está nos céus, obrigado pela vida e pela saúde que nos tens concedido a cada um de nós para estar aqui neste dia de sábado. Obrigado, bom Pai, pelas bênçãos que tu nos tens dado. Obrigado, bom Pai,
porque ainda podemos, em paz, louvar o teu santo nome. Bem pedir, bom Pai, que sejas com todos os doentes. Tu sabes o sofrimento que muitos deles podem estar a passar, mas que o teu Santo Espírito esteja ao seu lado, que os possa confortar e os possa animar. E também os seus familiares, aqueles que estão acompanhando os seus maridos, ou as suas esposas, ou algum familiar que estão ao lado deles, tu os possas o ajudar e o teu Santo Espírito possa tocar nos seus corações e que eles possam animar, que um dia, bom Pai, tu virás e um dia estaremos todos contigo nessa pátria celestial. Não interessa o sofrimento que nós possamos ter que passar aqui nesta terra, mas sabemos que temos uma coisa que tu nos prometestes, uma vida eterna. Que de facto possamos compreender o amor que tu tens por cada um de nós. Bem pedir, bom Pai, que também sejas com as decisões que todos nós que temos de tomar dia a dia. Sabemos que muitas das vezes não é fácil, mas sabemos que tu estiveres ao leme das nossas vidas, tu nos irás dar uma luz para nós tomarmos a melhor decisão. Não é muitas das vezes de acordo com o que nós queremos, mas tu sabes o melhor para cada um de nós. Ajuda-nos a nós aceitar e que não possamos muitas das vezes pensar o porquê que tu me destes esta decisão quando não era isto que eu queria. Mas tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Dá-nos continuação num bom dia de sábado. E obrigado por tudo que nos tens feito, que nos tens dado. Não porque eu tenha méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bom dia, um bom sábado para todos, um bom sábado também para os nossos irmãos de Pedroso, de Espinho e de Maputo, que estão a ver o nosso culto, o nosso serviço de culto, através da internet. Que Deus vos possa abençoar também e também todos aqueles que estão nas suas casas e que estão neste momento a ver o final desta semana de oração. Foi um prazer ter estado convosco cada noite, embora tenha havido umas estatísticas engraçadas. Por exemplo, nós sabemos que 90% dos que estiveram aqui à frente falharam as orações de pé. Não anunciaram as orações de pé. Os nervos miudinhos falaram mais alto do que as indicações meticulosas que nos foram dadas todas as noites na sala lá de trás. Mas isto é absolutamente normal. Absolutamente normal. O que vocês têm que fazer é praticar mais. É tão simples quanto isso. Praticar mais. Certa vez eu estava a vir de casa, estava a vir da reunião de oração, em Alvalade, onde eu era pastor, numa quarta-feira, e estava a ir para casa. Eu moro em Benavente. E eu saí na ponte de Vila Franca, e entrei na Nacional 10, em direção ao Porto Alto. Eram para aí umas 9h30 da noite e havia um acidente. E quando há um acidente na Nacional 10, aquilo não anda. De maneira que eu estava assim um bocadinho cansado de estar ali na fila e chegámos a uma bifurcação, a uma estrada que toda a gente conhece, ali na zona, que é a Estrada das Lesírias. Passa por baixo da Ponte do Carregado. É uma estrada agrícola, mas quando nós queremos fugir à Nacional 10, nós vamos por ali. E eu fui por ali. E à minha frente ia um jipe. E nós passámos uma placa. E a placa dizia Estrada Submersa. Mas nós passámos a placa. Eu ia no meu Opel Corsa, branquinho, e à minha frente o jipe. Nós andámos, passámos por baixo da autoestrada da Ponte do Carregado e continuámos e de repente começou a haver um bocadinho de água na estrada. Mas era um bocadinho de água, nada que assustasse. Nós continuámos, o jipe distanciou-se muito mais do meu carro e eu, quando dou por ela, já só via água. Estrada nem vê-la. Via umas árvores, assim, espera lá, que isto não está bem. Eu conheço mais ou menos a estrada, mas agora não ver onde é que estão as marcas, eu sei que em algumas curvas aquilo faz assim uns desníveis entre a estrada e os terrenos agrícolas. De maneira que se eu não for na estrada, eu corro risco de cair lá para baixo. Além do mais,
o meu carro começou a acender um sinal de bateria e o motor começou a falhar. E eu assim, ai, agora é que eu não estou bem. E eu fiz uma pequenina oração a Deus. Meu Deus, ajuda-me a sair desta. Fui eu que me meti nisto, a culpa foi minha. O sinal dizia estrada submersa e com muito cuidado eu virei um bocadinho, fiz um bocadinho de marcha atrás, sempre a fazer um jogo entre a embreagem e o acelerador, porque o motor continuava a dar sinais de querer falhar, e assim que eu pude, eu voltei para trás. Andei o mais rápido que eu pude até sair da estrada submersa, e quando eu saí da estrada submersa, eu deixei o carro a trabalhar, saí cá fora a ver onde é que tinha andado a água. Era pela metade da minha porta. Daí a bocadinho vem o jipe. O jipe vem outra vez atrás de mim. E o homem do jipe parou perto de mim e diz-me, então o senhor desistiu? Eu desisti. O senhor é que desistiu, dizia-lhe eu a ele. Você tem um jipe e eu só tenho um carro pequenino. Mas estava a ver, a estrada estava bem submersa. Era um perigo enorme nós andarmos por ali. Às vezes, quando nós ignoramos certos sinais, a nossa vida pode correr riscos enormes. E é por isso que eu gostaria de vos levar esta manhã até ao Evangelho segundo São Mateus, ao capítulo 12. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, aos versículos 38 a 42. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42. E diz assim o Evangelho. Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está, quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está, quem é maior do que Salomão. Concluímos uma semana de oração sobre Jonas e concluímos-la com um texto que fala particularmente aos adventistas do sétimo dia. Nós temos tanto desejo de ver Jesus Cristo voltar, que estamos constantemente à procura dos sinais da história, a verificar se eles coincidem com os sinais bíblicos, para nos darem uma perspectiva de quão breve estará o regresso de Jesus Cristo. Mas é interessante, Jesus Cristo qualifica muitas vezes uma geração que pede um sinal de má e de adúltera. Se nós verificamos a vida de Jesus Cristo, ele tem uma relação ambígua com os sinais. No Evangelho de Mateus, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele fala aos discípulos de que o templo vai ser destruído, e os discípulos percebem que esta destruição do templo não será apenas uma destruição com uma catástrofe local e não apenas uma catástrofe nacional, mas eles raciocinam que isso terá implicações universais. Eles perguntam-lhe, Senhor, diz-nos lá então que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E os irmãos veem todo o capítulo 24 de Mateus, está cheio de sinais que Jesus não recusou dar. O nascimento de Jesus foi antecedido de sinais. E mesmo quando os discípulos de João Batista vieram-lhe perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ele não respondeu com palavras, mas foi curando as pessoas e no final ele disse aos discípulos de João, agora vocês vão e digam a João o que vocês viram. Mas é verdade que, por outro lado, Jesus não gosta muito de dar sinais. Se nós formos, por exemplo, ao Evangelho de João, ao capítulo 4, ao versículo 48, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 48,
Jesus diz assim: então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus às vezes critica as pessoas que lhe pedem sinais. A Tomé, que dizia, só se ouvir os sinais nas suas mãos é que eu vou acreditar que ele ressuscitou. Finalmente, quando ele se apresenta a Tomé e diz, bom Tomé, agora estou aqui, e o que é que há mais a dizer? E Tomé disse, ó Senhor meu e Deus meu. Os irmãos lembram-se da resposta de Jesus a Tomé. Ó Tomé, porque tu vistes, tu creste. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus Cristo, ao contar essa parábola, recusou o maior dos sinais. Imaginem os irmãos que vocês tinham assistido ao vosso vizinho ou a um vosso parente morto. Vocês foram ao funeral, vocês deixaram-no lá enterrado e no outro dia, quando vocês vão andar pela estrada, de repente topam com ele em frente. O que é que vos aconteceria? Eu sei o que é que me aconteceria. Começava a pensar com as pernas. E naquela parábola, Jesus conta aquela história e finalmente o rico diz, é melhor, Senhor, que eu ressuscite para ir dizer aos meus familiares que eles estão a viver egoisticamente. E qual é o final da parábola? Abraão diz, não, ninguém vai ressuscitar aqui. Eles têm o quê? Têm Moisés e os profetas. Ouçam, várias vezes Jesus Cristo recusa sinais. Nós vivemos numa época em que estamos habituados à evidência e à demonstração. Na ciência, a prova científica tem uma força esmagadora. Na religião, há certos grupos que utilizam, por exemplo, os milagres como critério de veracidade. Uma das críticas que os ateus fazem aos crentes é que Deus não é observável. Nunca ninguém o viu, não há sequer traços da sua existência e, portanto, conclui-se, segundo os ateus, que ele não existe. E quantas vezes, intimamente, não desejamos nós que Deus dissesse qualquer coisa? Que Deus viesse cá abaixo dizer qualquer coisa. Estou aqui, existo, para finalmente calar esses ateus. Para finalmente calar essas pessoas que blasfemam dele. Quantas vezes nós que somos ridicularizados não gostaríamos que Deus se manifestasse? Ao menos só uma vez. Só uma vez. Para que não fôssemos nós somente os que estivessem no ridículo. Ao menos, pelo menos uma vez, seríamos nós a rir. Mas é verdade que se nós raciocinarmos também, compreenderemos que apesar de Deus ter manifestado ao longo da história vários sinais da sua presença, isso nunca impediu a descrença. Os irmãos imaginem, ou imaginem-se na pele do povo de Israel. Passaram a seco o Mar Vermelho. Chegaram ao Monte Sinai. Segundo nos diz o relato do Êxodo, o monte tremia, fumegava, havia trovões, havia relâmpagos, havia sinais visíveis da presença de Deus que até o próprio povo disse, olha, nós não queremos nada com aquela distância acolá. Vai tu, Moisés, tu vais e ao menos nós observamos. Se acontecer alguma coisa, já sabemos. E Moisés foi. Quantos dias é que ele lá passou? 40 dias. Ao final dos 40 dias, o Moisés não regressa. E o que é que aquelas almas tiveram a invenção de fazer? Um bezerro. Inclinaram-se diante do bezerro e disseram uma coisa espantosa. Aqui está o nosso Deus que nos tirou do Egito. Afinal, às vezes, um sinal visível da presença de Deus não nos impede de descrer. Mas regressemos outra vez a Mateus 12, 38 a 42. Os fariseus dizem a Jesus, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Os irmãos não se equivocam. Eles não querem mais um sinal. Não é mais um que eles querem. Eles querem o sinal. Havia, como nós sabemos, várias ideias acerca do Messias. De onde é que ele viria, de que família pertenceria, como é que as pessoas o reconheceriam. E agora o
que aqueles fariseus e escribas dizem é: Senhor, vamos esquecer tudo aquilo que tu já fizeste para trás, mostra-nos o sinal por excelência e acabou-se. Nós nunca mais teremos argumentos para discutir contigo. Ficamos caladinhos porque perante tal evidência não haverá mais nada. Queremos é o sinal. Não é nem mais um, é o sinal. E o que é curioso é que estes fariseus e escribas têm a apoiá-los o Antigo Testamento. Porque se os irmãos forem, por exemplo, ao livro do Êxodo, ao capítulo 4 do Êxodo, a ver se eu não destruo aqui a minha Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 4, se formos ver os versículos 30 e 31, Êxodo 4, versículos 30 e 31, estamos justamente no limiar do Êxodo. Arão, diz-nos assim, falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E qual foi a consequência? E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Os irmãos já se puseram na imaginação o que é que o povo de Israel teria feito enquanto esteve 400 anos no Egito? Que tipo de religiosidade era a deles? Eram muito religiosos para com Deus, pouco religiosos para com Deus, adoraram bastante, não adoraram bastante. Qual é a imagem que os irmãos têm desses 400 anos do Egito? Alguma coisa eles devem ter guardado, não é verdade? Mas apesar do pouco que eles devem ter guardado, a verdade é que havia ali umas influências já um pouco da cultura egípcia. E, portanto, os fariseus diziam: nós não te estamos a pedir nada de mais. Está aqui, tal como Moisés fez sinais e o povo creu, mostra-nos o sinal. E Jesus diz uma coisa interessante. Jesus diz: geração má e adúltera. E é engraçado, ao dizer isto, Jesus também se refugia no Antigo Testamento. Várias vezes o povo de Israel foi chamado de geração má. Os irmãos têm isso em Deuteronômio 1:35, têm isso em Deuteronômio 32:5, têm isso em Isaías 57:3. E a palavra que ele utiliza para adúltera aparece apenas 3 vezes nos Evangelhos sinóticos. Mas é usada no Antigo Testamento no sentido da infidelidade para com Jeová. É usada em Isaías 52:3, é usada em Jeremias 3:10, é usada em Ezequiel 23, é usada em Oseias 1:3. Geração má e adúltera. E porquê geração má e adúltera? Porque apesar de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha feito, eles continuavam sem crer. Mas quando os irmãos leem geração má e adúltera, a que geração é que ele se estará a referir? À dele ou à minha? Será que a minha geração também não é má e adúltera? Será que não há uma geração má e adúltera dentro da igreja e uma geração má e adúltera fora da igreja? Há uma geração má e adúltera dentro da igreja quando ela quer justificar a sua fé à custa de sinais. E há uma geração má e adúltera quando quer justificar a sua incredulidade dizendo que já não há mais sinais. Há uma geração má e adúltera que anseia que Deus se imponha de tal maneira que dispense a liberdade de escolha e que dispense a crença do ser humano. E há uma geração má e adúltera que diz: não há evidências, portanto, ele não existe. O que é que os irmãos concluem se um dia me ligarem para o meu telemóvel? Vocês têm o meu número de telemóvel, fazem o número, o telemóvel toca, mas eu não atendo. E rapidamente vocês concluem: ele não existe. Estará certo? Ele pode ter deixado o telemóvel, ele pode até ver o telemóvel a não querer atender. Há várias hipóteses, mas concluir que ele não existe talvez seja uma hipótese demasiado arrojada. Ora, porquê é que Deus diz uma geração má e adúltera? Uma geração é má e adúltera quando ela procura reduzir Deus a critérios próprios.
quer esses critérios sejam religiosos, quer esses critérios sejam seculares. Reduzir Deus a critérios próprios faz de nós uma geração má e adúltera. Reduzir Deus àquilo que eu como, reduzir Deus àquilo que eu visto, reduzir Deus à minha postura religiosa, faz de mim uma geração má e adúltera. Porque para Jesus, a fé é um desafio constante. A fé é um risco constante. A fé é um sinal de liberdade. Não é um cumular de sinais que nos renda às evidências. Mas a resposta que Jesus Cristo dá aos fariseus é desconcertante. Ele poderia ter dito só isto. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Ponto. Porreiro. Estava no seu direito. Ele podia dizer, eu já dei mais do que sinais. Não vou dar mais nenhum. Bastava Jesus Cristo dizer isto. Mas ele acrescentou mais qualquer coisa que veio desconcertar tudo. E o que foi? Foi o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Então, mas ele vai dizer, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele podia ter pensado em Moisés, não. Elias, Isaías, que até foi o profeta que escreveu mais acerca do Messias. Ele podia ter falado de Daniel e das 70 semanas. Não, escolheu Jonas. Jonas o rebelde. Jonas que ainda por cima desobedeceu. Jonas que ainda por cima era tão teimoso que acreditava que após Deus ter dito, não, Nínive não vai ser destruída, e Jonas vai se sentar para ver a destruição. O sinal de Jonas. E ainda por cima o sinal de Jonas tem duas componentes. Primeira componente, tal como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre, não é da baleia. Do grande peixe. E ele põe isso em consonância com a sua ressurreição. E a outra é um sinal acerca do juízo. Mas, se eu for ateu, honestamente, Jonas também não é um bom exemplo, sabem? Já agora, por falar do grande peixe, nós ainda andamos à procura dele. Ainda andamos à procura do grande peixe que no Mediterrâneo terá engolido Jonas, cujos sucos gástricos não lhe tenham feito nada na pele, que o tenha vomitado tranquilamente numa agradável praia e que isso não tenha feito a mínima mácula ao bom do Jonas. A verdade dos factos é que ainda andamos à procura, lá está, andamos à procura de um sinal. Também andamos à procura do sinal do Kikaion. Ainda não encontramos o Kikaion. Não sabemos qual era o Kikaion. Que tipo de planta era aquela? Nós não sabemos qual ela era. E também não sabemos qual era o verme. Não sabemos. Qual o verme que pica o Kikaion, que faz com que o Kikaion seque. Também não sabemos. Mas isso não me aborrece minimamente. Porque o facto de eu não saber não significa que não tenha existido. Lá está. Há uma dimensão que é a dimensão da fé, que me ultrapassa perfeitamente. Mas o que Jesus Cristo disse aqui também tem a ver com os discípulos. Jesus quer nos fazer pensar numa coisa. A nossa razão não é a medida pela qual nós devemos apreciar tudo o que acontece no nosso mundo. A nossa razão não é a medida pela qual nós devemos apreciar tudo o que acontece no nosso mundo. Mas ao dar o sinal de Jonas, Jesus Cristo fez ainda uma outra coisa. Tal como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem no ventre da terra. E ao dizer isto, Jesus Cristo dá-nos uma ideia daquilo que será Ele próprio, do que constitui Ele próprio o mistério da nossa vida. Quando Jonas desaparece no mar, o que é que desaparece também? Exatamente. Quando Jonas desaparece no mar, desaparece a mensagem que ele ia levar aos ninivitas. E, portanto, desaparece a possibilidade de arrependimento para esses ninivitas. Quando os marinheiros veem Jonas desaparecer, afogou-se. E com ele afogou-se a mensagem. E com ele afogou-se a esperança. Ora, onde os marinheiros viram o fim,
Deus viu o quê? A oportunidade, o princípio. Daí a 3 dias, tudo iria recomeçar, mas os marinheiros não sabiam. O próprio Jonas não sabia. Ora, se os irmãos se lembram dos evangelhos, várias vezes Jesus diz aos discípulos, 3 dias e eu voltarei a aparecer. Derrubai este templo e em 3 dias eu o edificarei. Jesus morre uma sexta-feira, ele ressuscita a um domingo. Quem é que lá estava para lhe dar as boas-vindas? Ninguém. Ninguém. Parece impossível. Até porque ele disse várias vezes. Mas ninguém lá estava no domingo de madrugada. As mulheres foram lá, mas não foi para celebrar a ressurreição. Elas foram lá para completar o trabalho que não tinham feito na sexta-feira, que era ungir o corpo. Os irmãos estão a perceber porque é que é tão difícil a nós, várias vezes, lermos a Bíblia e percebermos o que lá está. É porque todos nós temos cegueira espiritual. Todos nós temos um certo preconceito, uma certa lente, através da qual nós lemos a Bíblia e só vemos realmente aquilo para o qual nós fomos programados para ler. E é isto que Jesus Cristo está a dizer. Tal como aconteceu com Jonas, acontece com o Filho do Homem. Onde nós vemos o fim, Deus vê o início. Quando os fariseus e os saduceus viram Jesus Cristo morrer na sexta-feira, disseram, acabou-se, livrámo-nos deste, já não há mais, finito, passemos à próxima. E para os discípulos foi a mesma coisa. Quando Jesus começou com os discípulos de Emaús, o que é que eles disseram? Os 2 que iam a caminhar com ele para Emaús. E nós pensávamos que seria ele que viesse quê? Salvar Israel. Nós pensávamos, mas acabou-se. Acabou-se. E ele estava ali ao lado deles. Onde nós vemos o fim, Deus vê o início. Onde nós vemos a destruição, Deus vê a esperança. O segundo sinal em que Jonas é sinal para a minha geração má e adúltera é o seguinte. Qual foi o sinal que os ninivitas tiveram? Qual foi o sinal que os ninivitas tiveram para se arrependerem? Nenhum sinal. Não houve sinal. O que houve foi uma mensagem. Mas não houve sinal. A ausência absoluta de sinal. A não ser um judeu que teve o descaramento, o desaforo e a coragem de ir a Ninive e dizer, vocês são tão maus, que até mesmo Deus vos vai destruir. Foi a única coisa. E eu às vezes interrogo-me se nas nossas campanhas de evangelização nós devíamos correr o mundo a golpes de sinais. É porque nós não precisamos deles. Nós não precisamos de sinais para converter ninguém. Aliás, nós acreditamos numa coisa. O maior sinal que existe à face da terra é o efeito da transformadora palavra de Deus na vida de cada um. Que a palavra de Deus consiga converter uma pessoa e colocá-la sintonizada com a vontade de Deus é o maior sinal, o maior milagre que alguma vez se processou e continua a processar na história. Na verdade, nós não precisamos de grandes sinais. Eles às vezes existem. Mas como vocês sabem tão bem como eu, um sinal não vale por si só. Um sinal só vale pela mensagem que lhe está associada. A própria mensagem de Jonas foi o sinal para os seus interlocutores. O melhor sinal de que nós acreditamos e confiamos em Deus é o nosso arrependimento e é a mudança na nossa forma de pensar. Em 1921, Lewis Lowes tornou-se o diretor da prisão de Sing Sing. Não sei se já ouviram falar na prisão de Sing Sing. Era das piores prisões que havia nos Estados Unidos. Naquela época não havia prisão mais temida do que essa. E quando o diretor dessa prisão se reformou 20 anos mais tarde, aquela prisão tinha se tornado
numa instituição humanitária. Os analistas disseram que o responsável por aquela mudança tinha sido o diretor Lewis. Mas, na verdade, ele atribuiu a mudança que houve naquela prisão à sua esposa, Catherine Lewis. Quando Catherine foi para aquela prisão, porque o marido se tornou diretor, ela era uma mãe de 3 filhos pequenos. Mas não era uma mulher que estivesse acostumada a estar confinada num canto. E então ela decidiu ir conviver com os presos. A primeira vez que houve um jogo de basquetebol entre os presos, ela foi para a assistência, o que deu um enorme trabalho aos guardas. Mas ela foi para a assistência. Ali na assistência, ela descobriu um criminoso que tinha feito um homicídio, mas era cego. Ela pegou nas mãos daquele homem e perguntou-lhe: o senhor sabe ler braille? E ele devolveu-lhe uma pergunta: e o que é braille? E ela disse: então vamos começar por aí. E começou a ensiná-lo a ler em braille. E a primeira vez que aquele homem conseguiu ler uma frase em braille, ele chorou de alegria. E os presos começaram a ver que, afinal de contas, a mulher do diretor os tinha em consideração. Em seguida, ela acabou por perceber que havia ali um surdo-mudo. E ela própria entrou numa escola de língua gestual, aprendeu a língua gestual e foi ensiná-la ao surdo-mudo e aos companheiros da sua cela e das celas mais próximas para eles poderem comunicar com ele. E ela continuou a fazer todas essas coisas, de maneira que desde 1922 a 1937, os presos costumavam dizer que Jesus Cristo tinha ressuscitado em 5-5. Mas subitamente aquela mulher morreu, num acidente de automóvel. No dia a seguir ao acidente, o diretor Lewis não apareceu e foi substituído pelo diretor interino. E 2 dias mais tarde, o caixão com os restos mortais daquela senhora estava na sua casa, que distava 1200 metros da prisão de 5-5. Nessa manhã, quando o diretor interino foi fazer a ronda pelos prisioneiros, verificou que um grupo de prisioneiros encontrava-se do lado da vedação, a olhar fixamente para a casa do diretor, com lágrimas nos olhos. E aquele diretor interino percebeu que aqueles homens gostavam de Catherine, gostavam de tudo aquilo que ela tinha feito por eles durante aqueles anos. Em circunstâncias normais, aquele diretor interino nunca teria pronunciado as palavras que a seguir pronunciou. Mas ele disse-lhes: amigos, vou-vos deixar irem até à casa do diretor prestar uma última homenagem à Dona Catherine. Esta noite, eu quero que vocês regressem. E assim foi. Ele abriu as portas da prisão, os portões da prisão de 5-5, e um grupo de prisioneiros, sem escolta, percorreu os 1200 metros até à casa do diretor Lewis para prestarem a última homenagem a Catherine Lewis. Conta a história que, naquele entardecer, todos eles, sem exceção, regressaram. Tiveram a oportunidade das suas vidas de se libertar. Mas todos eles, sem exceção, regressaram. O apelo de Jesus à sua geração e à nossa geração é que nós consigamos ver para lá dos sinais, ou até mesmo sem eles. Consigamos ver onde Deus nos pretende conduzir. E se nós virmos bem, Deus pretende nos conduzir ao arrependimento e à aceitação da sua mensagem, para que afinal as nossas vidas sejam transformadas. Que Deus nos ajude para que com sinais ou sem eles, seja este o maior sinal de todos, a transformação da nossa existência.
nós só podemos agradecer através das nossas vidas e dos nossos atos. À pessoa que o Senhor enviou, podemos agradecer de outra maneira, através de alguns presentes. Chamava a Cátia aqui à frente, se pudesse vir. Então nós temos quatro presentes para o pastor. O primeiro é com a vossa colaboração. Estou certo que pessoalmente também estão muito agradecidos ao pastor por ter estado cá. E se puderem levantar a mão a demonstrá-lo, agradecemos imenso, pastor. O prazer foi todo meu. Agradeço ao Presidente da União que me deixou vir. Obrigado. Não é fácil deixar vir o secretário, devo-vos dizer, e fiz muita falta durante este tempo na administração, embora estivesse em contacto com eles por telefone, mas foi um prazer, foi um privilégio. É um privilégio. Nós não deixamos de ser pastores por sermos administradores de uma igreja. E é um privilégio poder continuar a compartilhar daquilo que nós estudamos e daquilo que nós temos. Mas agradeço ao Presidente da União. Escrevam-lhe um e-mail a dizer agradecemos ter liberto o pastor Artur Machado. Certamente faremos. E também queremos agradecer à sua esposa por o ter deixado vir. Então trazemos aqui um bonsai para oferecer-lhe. Que é a segunda prenda. A terceira é um livro acerca do Cais de Gaia, do Porto, do Douro. É um livro de fotografias. Esperemos que goste. Obrigado. Gosto, sim, senhor. Os livros eu adoro. Ok. É um livro de fotografias, assim diferente porque é retangular, assim como este postal, que tem algumas caras conhecidas aqui de Canelas, e o grupo de Canelas a cantar, e assinado por quase toda a gente. E com um versículo especial no fim, que não sei se está a reconhecer. Sim, senhor, é o centro do livro de Jonas. Exatamente, Jonas 2:9. Muito obrigado. Se alguém, entretanto, depois quiser assinar, eu estarei lá fora com ele e pode assinar também e completar. Muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso carinho, pela vossa presença, pelo sacrifício que vocês fizeram, alguns de vocês, porque eu sei que não é fácil vir todas as noites, não é fácil. Mas aqueles que puderam estiveram presentes e que Deus vos continue a abençoar como igreja, como grupo de jovens, como luz nesta região do país, que Deus vos continue a ajudar e a guiar no cumprimento da missão, da sua missão, que é também a nossa, e que saibamos fazer todos a experiência de Jonas, que através do nosso testemunho, que às vezes é um bocado incompleto, tenhamos a possibilidade de assistir à conversão daqueles a quem nos dirigimos. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Para além do pastor, gostaria de agradecer especialmente também ao Ministério da Criança, que teve sempre uma palavra amiga para todas as crianças, ao Ministério da Música, que coordenou muitos momentos de louvores, o Departamento de Som e Multimédia, claro, sem vocês também não poderíamos ter feito, e a todos os clubes, desde os rebentos e os séniores, que a seu cargo tiveram algum dia da Semana de Oração. Deixa para o fim o Ministério da Mulher, que também desenvolveu um enorme esforço para uma atividade que se irá passar a partir do fim do culto, que possamos nos deslocar à ASA. As visitas estão todas convidadas. Um dos objetivos também desta atividade é nós podermos ver e partilhar a nossa esperança com essas visitas, e então o Ministério da Mulher pede que possamos começar a almoçar entre a 1h15 e a 1h30. Muito obrigado. E mais de 90%, 95%, já me ia esquecendo, vamos cantar então o hino Deus Cuidas de Mim.
Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que tu nos trouxestes esta manhã. Te agradecemos porque, na verdade, nós não precisamos de sinais extraordinários. O maior sinal extraordinário é a tua presença no nosso coração. O maior sinal extraordinário é a forma como tu nos utilizas. O maior sinal extraordinário é aquilo que tu vais produzindo no nosso viver e a maneira como tu o vais transformando e o vais moldando mais à tua imagem e semelhança. Que com esse sinal extraordinário continuemos a divulgar a tua mensagem, a sermos portadores de esperança, a sermos uma mensagem de luz, a provocar a confiança e a esperança e a motivação naqueles com quem nos encontramos, a procurá-los encaminhar para ti, que és a luz da vida, que és a ressurreição, que és o caminho. Ajuda-nos, Senhor, e faz de nós os teus melhores apóstolos. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.